Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, para ler até o versículo 1 do capítulo 7. Amém? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia de Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Diante de ti, ó Deus, está as nossas vidas. Pai, nós nos achegamos a ti, Senhor, com temor e tremor, sabendo que tu és um Deus puro e perfeito. Pai amado, eu suplico a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Tu venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa quebrar toda a resistência que há nos nossos corações. Que venhamos, ó Pai Santo, nos derramar diante de Ti. Possamos, ó Deus amado, ser conduzidos na compreensão da Tua palavra. Senhor Deus, que Tu venha nos dar entendimento das Tuas verdades. Que Tu venha, Deus amado, corrigir-nos, exortar-nos, consolar-nos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Santo Filho, fala conosco, ó Deus. Fala conosco, ó Deus. Que a Tua palavra possa encontrar espaço em nossas vidas e em nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Faça de mim, ó Deus, a Tua boca que nesta noite. Este é meu clamor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, o apóstolo Paulo se dirigindo a Coríntios. Esta carta ele destina a esta igreja, uma igreja que tinha vários problemas, passou por vários problemas, enfrentava várias situações doutrinárias e algumas situações muito sérias. E Paulo aqui ele traz uma exortação em relação à comunhão, como aquela igreja, como o povo de Deus deve conviver em sociedade, conviver com os próprios irmãos, como eles devem viver para Cristo no meio da sociedade, assim louvando ao Senhor. Ele começa no versículo 14 trazendo a memória, ou trazendo um mandamento do Senhor, de Deuteronômio 13, verso 16. Ele fala: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Logo no começo do versículo, Deuteronômio ele dá nas leis, ele fala para que o povo de Deus, eles não tenham nenhuma comunhão com o incrédulo ou com o incircunciso. Só que o apóstolo Paulo vai muito além
daquilo que era a aplicação da lei. Até porque ele diz que essas leis cerimoniais, elas foram abolidas por Cristo. Então a questão não era estar com uma pessoa que não era cristã. A questão não era ter convívio ou um relacionamento com alguém que não era cristão. A questão é que dentro da igreja de Deus estava levantando os falsos mestres, com os falsos ensinos, com falsa doutrina, ensinando doutrinas de demônio. Ele fala: não tenham comunhão, não se ponham juntos igual com eles, não siga esses mestres, não siga aqueles que têm uma palavra que não é a palavra de Deus, não seja compactuante desse ensino que não é o ensino do Senhor. Então ele chama aquela igreja a se desvencilhar daqueles que dizem propriamente cristãos, mas que não traz sobre si a palavra da verdade, que não vive a palavra da verdade, que não submete a sua vida ao crivo dos ensinos do Senhor. Ainda ele continua falando: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão das trevas com a luz, ou das luzes com as trevas. Ele vai discorrendo, fazendo esse jogo de palavras. Então, que comunhão pode haver entre a justiça e a iniquidade? Onde há iniquidade, a justiça é desprezada e abandonada. E isso é retratado de forma bem clara quando Neemias ele se dirige ao povo de Israel. Ele fala ao povo: venham, levantamos, vamos reconstruir os nossos muros, para que deixemos de ser opróbrios. Vamos reconstruir os muros, colocar as portas. Para aquele povo, a destruição das portas de uma cidade era dizer que aquela cidade não tinha justiça, aquela cidade não tinha leis, aquela cidade não tinha juízo para julgar as demandas daquele povo, porque antes daquela época a porta da cidade era um tribunal onde acontecia os julgamentos, onde havia as transações de negócio. E o apóstolo Paulo fala: que comunhão pode ter a justiça com a iniquidade? Não tem como haver comunhão. Quando nós olhamos para aquele que vive na prática da iniquidade, nós temos aquele cara lá, não tem jeito. O que ele faz faz coisa errada. Ele vive na vida de iniquidade, então ele torna conhecido pelas suas práticas de iniquidade. E aqui o apóstolo Paulo está falando, por mais triste que seja, está falando a uma igreja, a pessoas que estavam dentro da igreja, que estavam vivendo uma vida de prática de iniquidade. A igreja de Corinto era uma igreja manchada pela iniquidade. E ele chega a falar para aquela igreja que tinha irmãos levando outros a tribunais para ser julgado. Ele fala: dentro do meio de vocês não há homens que possam julgar essas causas, para que é necessário que vocês levem a ímpios para julgar essas causas. Não sabeis vós que haveremos de julgar o mundo? Vocês estão colocando as demandas de vocês diante dos tribunais para homens ímpios julgar vocês. Ele chama a atenção dessa igreja: não tem como haver essa comunhão, não pode haver esse tipo de negócio no meio do povo de Deus. Aonde há justiça, a palavra dele diz que o povo se alegra. Todo mundo. Vocês não gostam de se relacionar com pessoas justas, pessoas corretas, a não ser que ele seja também de uma índole enganosa, que vai se lidar com pessoas de má índole. Mas caso contrário, nós queremos lidar com pessoas justas, com pessoas que tratam as coisas com equidade, de forma correta. E ainda o apóstolo Paulo continua falando sobre luz e trevas. Quem dirige sabe que o pior horário para dirigir é na mudança, de noite para o dia e dia para a noite, quando está mudando o tempo aí. O tempo está meio passado, nem dia nem noite, está mudando o tempo. E Paulo faz isso: não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Aonde há luz, as trevas ela é dissipada. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao 16,
O próprio Cristo fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do eirado, ou debaixo de uma mesa, por exemplo, mas coloca ela no velador para que possa dar luz a todo o ambiente. Então não tem como haver, não há comunhão entre luz e trevas. E ele está falando ao povo de Deus: como é que vocês possam estar vivendo desta forma, dando ouvido a falsos mestres, dando ouvido àquele que dá prática de iniquidade, dando ouvido àqueles que não dão crédito à palavra de Deus, dando ouvido àqueles que põem em dúvida os ensinos do Senhor, que vocês não atendem à palavra de Deus. Que comunhão há entre as luzes e as trevas? Ainda ele chama a atenção sobre Cristo e o maligno, ainda no versículo 15, que é a harmonia entre Cristo e o maligno. Quando Jesus Cristo está ensinando em uma certa sinagoga, ele cura um homem, uma mirrada, e ele cura e essa cura no sábado. E quando aquele homem está ali por perto, ele percebendo o coração daquelas pessoas, ele chama aquele homem para o meio e faz a pergunta: qual é certo fazer no sábado, o bem ou o mal? Por qual de vocês que tendo uma ovelha e cair no buraco no sábado, você não vai tirar? Ou se o boi de vocês se prender e é machucado no sábado, você não vai cuidar dele? Aí ele chama aquele homem e cura aquele homem no sábado. Aqueles homens ficam calados e ele começa a debater com aquela multidão, aquele povo. E quando ele começa a debater, falando sobre o propósito de Deus, sobre a obra de Deus, quando ele fala que Cristo é Senhor do sábado, que o Filho de Deus tem poder e autoridade para perdoar pecados, para curar enfermos, que ele é maior do que o sábado, aquele povo se levanta contra ele, chama ele de samaritano, diz que ele tem demônios, e eles tentam apedrejá-lo, tentam matar o próprio Cristo. Então não há uma comunhão entre as trevas, entre Cristo e o maligno. Em outra ocasião, quando Cristo expulsa os demônios de um certo homem, eles falam que tu faz isso por Beelzebul. Ele fala: como é que pode um reino dividido entre si? Ele não vai subsistir. Se eu espero que os espíritos imundam por Beelzebul, então esse reino está destruído. Eu não faço isso pelo Satanás, mas eu faço isso pelo meu Pai que me enviou. Não tem como, meus amados irmãos, queremos servir a Cristo, ao mesmo tempo estamos vivendo uma vida de iniquidade, amando o mundo, andando segundo os padrões do mundo, desejando e buscando com muito mais amor e zelo as coisas do mundo. Não tem como servir ao Senhor, mas o nosso prazer, o nosso deleite não é naquilo, nas coisas do Senhor. A demonstração clara de que somos filhos de Deus, fomos alcançados pela graça do Senhor, transformados pelo Espírito Santo, é o nosso desejo e prazer em viver para a glória de Deus. Não tem como um homem ou uma mulher de Deus que foi transformado pelo Espírito Santo continuar com o mesmo gosto pelas coisas do mundo, continuar vivendo uma vida da mesma forma, amando e desejando as coisas do mundo. Mas ele quer ser transformado. O texto de Romanos 12, que foi lido, versículo 2: antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Transformai-vos. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não tem como o servo de Deus servir a dois senhores, porque ele há de aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. Não tem como o homem e a mulher de Deus viver para Deus, mas estar vivendo uma vida segundo os padrões do mundo. Não tem como servirmos ao Senhor se pegarmos na Bíblia Sagrada e rasgarmos e vivermos uma vida segundo nossos princípios. Como tem se levantado nos nossos dias muitas igrejas, ditas igrejas, mas que têm abandonado a palavra de Deus, que têm deturbado os ensinos do Senhor, tem surgido
um grupo aí de influência, nem como é que se chama o nome direito, que tem se levantado para reescrever a Bíblia. E o desejo é de colocar as Sagradas Escrituras segundo os padrões dos homens. É retirar das Escrituras Sagradas aquilo que condena o pecado, aquilo que diz que isso é pecado. Meus queridos, se nós tivermos aquilo que padroniza a nossa vida, como poderemos servir ao Senhor? Toda casa, toda instituição tem normas, tem regras. Servir ao Senhor, Ele determina as suas normas e diz que é escrita na palavra de Deus. Alguns, com esse desejo nefando de atuar a Bíblia, eles negam a Deus, negam as Escrituras. Eu lembro de uma apresentadora com muita alegria, apresentava o primeiro casamento gay no Brasil, isso há alguns anos atrás, e um casamento religioso. E para nossa tristeza, eram 2 pastores, ou tido pastores. Isso lá para cá tem se multiplicado, tem crescido. É o maligno querendo ter comunhão com Cristo. E quando o Senhor repreende, quando o Senhor o abomina, as práticas malignas, o homem está tentando conciliar, dizer que não é bem assim. Aquela fala de Satanás lá no jardim do Éden para Eva, não é bem assim. Se você comer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele diz: Deus está mentindo, Deus não sabe, não é verdade. Coma tranquilamente. O que tem se levantado em nossos dias é uma multidão de gente falando assim: não é bem assim, a Escritura está errada. Aqueles homens que traduziram fez isso errado, precisamos reescrever, precisamos mudar. Cristo, quando ele veio ensinando o Evangelho, ele bateu de frente com os grupos religiosos majoritários da época, aqueles que diziam, os guardiões da religião na época. Cristo fala: o seu pai é o diabo, por isso vocês não querem ouvir o que eu estou ensinando. Evangelho de João, capítulo 8, verso 41. Diz: o vosso pai é o diabo, por isso vocês não ouvem, vocês não obedecem. Ainda ele fala para ser santuário de Deus e os ídolos, do verso 16, a primeira parte. Verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Aí ele volta para a citação. O apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção daquele povo, trazendo a memória, ou fazendo para trás com aquilo que era descrito no Velho Testamento, sobre o santuário. Lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou construir um tabernáculo e mandou fazer uma arca da aliança. E naquela arca foi colocado alguns utensílios. Aquela arca tinha sobre ela 2 querubins. E ele disse que o Senhor estaria ali, ali ele falaria com o seu povo. Depois de muitos anos, depois por meio da terra prometida, depois que eles têm reis, Davi decide construir um templo e Deus não permite que Davi faça isso. Salomão constrói um templo, filho de Davi. E a arca da aliança é colocada dentro do templo. E ali ele faz os querubins enormes, de ouro. Diz que era média 8 metros de asa a asa dos querubins, e de ouro. E Deus fala que ele vai estar ali, e ali ele vai responder o seu povo. Ali era o local onde Deus fez uma aliança com aquele povo que responderia quando ele ali fosse invocado. Só que quando Cristo ele veio ao mundo, ele vem fazendo uma nova aliança.
não uma aliança como foi feito com Abraão, mas aliança no seu próprio sangue. Mas quando o Senhor fala com Salomão, ele fala que Deus não habita em santuário construído por mãos humanas. E aqui Paulo ele fala que vós sois o santuário de Deus. Diz que ligação é do santuário de Deus e os ídolos. Corinto, aquela mega cidade, uma metrópole, uma cidade riquíssima, com templos de vários deuses. Ele fala que não temos comunhão com esses santuários, com esses ídolos. Você, homem, mulher, jovem, criança, que olhou para Cristo e viu nele a solução para seus pecados, a reconciliação com Deus, e nele pôs a sua fé, nele você pôs a sua esperança de redenção, ele você o confessou como seu Senhor, você passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo fala, porque nós somos santuário do Deus vivente. E não é do Deus morto, do Deus vivente, o Deus vivo. Os queridos, ele chama a atenção da igreja de Cristo a uma grande responsabilidade. Ela vós sois santuário de Deus vivente. É sabido pelo povo de Deus que nenhum homem poderia tocar na arca da aliança, porque seria morto. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo e Santo, onde estava a arca da aliança, ele teria que passar pela purificação cerimonial, ele teria que oferecer sacrifício por si, e aí ele entraria levando o sangue do novilho para apresentar diante de Deus. Ele fazia isso uma vez por ano, e ao entrar ali ele tinha uma sinetazinha pendurada na sua roupa, que era para fazer zoada, e para alguma coisa acontecer, ele tinha uma corda para ser puxado dali. Se o sino parasse de bater, os que falassem, morreu, temos que arrastar o homem de lá agora. Eu sempre esqueço quando aquele rapaz que tocou na arca da aliança e foi queimado. Uzá, um levita, sacerdote, estavam carregando a arca da aliança, levando no meio do povo filisteu para o meio de Israel. Estavam levando no modo dos filisteus, um carro de boi zerado, uma junta de umas vacas, ainda jovens, levando a arca da aliança. A vaca tropeça e a arca começa a cair. E Uzá vai segurar para aquela arca não cair. E a palavra diz que ele foi fulminado no mesmo instante. Tocou num objeto de ouro, mas ele ali representava a presença de Deus vivo e ele foi morto. O apóstolo Paulo nos fala, nós somos santuário do Deus vivente. Ele fala que nós somos, eu e você, somos esse santuário, onde Deus habita, onde Deus faz morada, no meio do seu Espírito Santo. Aí ele chama a essa busca pelo Senhor, esse zelo pela palavra de Deus e pela vida com Deus, por essa vida de santidade e integridade. Ele fala para não se pôr em julgo desigual com o incrédulo, para que não haja essa unidade, essa união entre a justiça e a iniquidade, que não há união entre luz e trevas, não há união entre Cristo e maligno. Ele fala que vocês são o santuário do Deus vivente. Entendam, compreendam que vocês foram separados, escolhidos pelo Deus grande, para ser servos e servos desse Deus grandioso, para servi-lo, adorá-lo, honrá-lo. Isso não pode compactuar com as obras do mal, não pode dar segundo os princípios do mundo, não pode viver segundo os padrões do mundo. Precisamos ser zelosos de boas obras, na prática da palavra de Deus, e cada dia buscar com zelo crescer na dependência do Senhor. E o Senhor, sabendo de nossa fraqueza, sabendo de nossas limitações, Ele nos concede o Espírito Santo que nos ajuda em nossas limitações, para que possamos vencer as nossas fraquezas. Eu e você não conseguiremos adorar a Deus de forma que
eternidade sem o Espírito Santo, porque somos pecadores. Somente por meio do Espírito Santo é que conseguiremos louvar o Senhor e honrar o Senhor. No versículo 16, ele continua falando: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Interessante que, como ele frisa, habitarei, não de estar constantemente, habitar, de estar ali, fazer morada. Ele fala: andarei, ele estará conosco no nosso dia a dia, nossa vida diária, em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossos dilemas diários. Fala: andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre esta obra extraordinária de Cristo em nossas vidas. Ele fala do estado de pecado que nos encontrávamos separados de Deus. Aí ele fala dessa obra que o Espírito Santo nos faz, nos dando vida e nos conduzindo a Cristo, nos transformando. Aí ele fala sobre essa obra do Espírito Santo agindo em nós, nos conduzindo à santidade. Habitarei, andarei e serei o seu Deus. É algo grandioso para nós, essa promessa do Senhor. Ele chama o povo, ele escolhe o povo, ele chama o povo, e ele está junto com esse povo, ele habita junto com esse povo, ele anda com esse povo, ele torna-se o Deus desse povo. Aqui, toda vez que esse povo recorre a ele está ali presente, não somente para nos dar bênçãos, mas para nos fortalecer, para cuidar de nós, para ser o nosso alvo constante de adoração e de louvor dos nossos lábios. Verso 18: ela serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Algo extraordinário que ele nos coloca aí, essa paternidade: serei vosso Pai. No decorrer da história da humanidade, a paternidade ela foi sendo desvalorizada, foi sendo deixada como algo que não é tão importante. A prova disso, qual o grande dia, qual o dia de grande venda no comércio brasileiro? Dia das Mães. Dia das Mães. As grandes comemorações das instituições. Dia das Mães. A paternidade ela foi sendo desvalorizada, sendo jogada de lado, deixada de lado. Quando o Senhor dá um mandamento para Moisés em Êxodo 20, ele coloca sobre os ombros dos pais, do pai masculino, uma grande responsabilidade. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ele fala ao deitar, ao levantar, ao comer, no dia a dia. O que tem acontecido no decorrer da história é que os homens passaram a legar toda a responsabilidade de cuidar dos filhos para a mãe. Foi lançando sobre os ombros das mães toda a responsabilidade de cuidar dos filhos. Conversando no tempo desse pastor Eliseu, falando: Deus tem resgatado uma nova paternidade. Deus tem resgatado, devagarzinho tem resgatado. A gente vê alguns pais mais velhos que ele pensa que a única responsabilidade dele quando pai é dar roupa, comida, calçado e pronto. Ele não passava um dia à noite acordado com a mãe e um filho doente, ele não passava a noite no hospital com o filho, ele não tinha essa preocupação. A preocupação dela era de botar comida e roupa para os filhos e pronto. Só que não é simplesmente isso.
Quando fala sobre a paternidade, ele fala de um cuidado total da família, dos filhos. E o pai precisa resgatar isso. E aqui ele fala: serei vosso pai. Então ele fala dessa figura de um pai que tem um cuidado completo das nossas vidas. De um pai que se preocupa com todos os nossos dilemas, com todas as nossas dores, com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa angústia, com todo o nosso viver. Ele está preocupado e ele está atento a isso. Para serei o vosso pai, eu estarei com você, eu andarei com você, eu estarei no meio de vocês, eu serei o seu Deus, eu suprirei as suas necessidades, eu estarei ali constantemente, diariamente, na hora que você precisar, eu estarei ali com você. Eu serei o seu pai. Aquela figura de cuidado, de força, de autoridade, de refrigério, de amparo. Ele fala: vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sugeri ao irmão Eleilson, nosso congresso de homens do próximo ano, falarmos sobre a masculinidade bíblica. Precisamos resgatar isso, trabalhar sobre isso. O Senhor, Ele fala para nós: eu cercarei você em proteção, com cuidado, com amparo, com suprimentos, mas como Pai, eu disciplinarei também. Eu não vou lhe dar o que você quer, mas eu lhe darei tudo o que você precisa, inclusive vara. O Senhor fala: não retenha a vara da criança. A estutícia, ela é normal da criança, mas a vara da disciplina a coloca no caminho. O Senhor fala que Ele disciplina e corrige todo o que Ele ama e aquele que Ele quer bem. Se está essa disciplina, porque não é filho, e sim bastardo. Qual é o pai que não disciplina o seu filho? Ainda no versículo 1 do capítulo 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tendo, pois, amado, tais promessas, a promessa que esse Deus nos faz de habitar em nós, de andar no meio de nós, de ser o nosso Deus, de ser o Pai, de nos tomar como filhos. Elas são promessas grandiosas, promessas extraordinárias. Ele fala: de tais promessas purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Que tenhamos em máximo selo as nossas vidas, que o Deus o qual servimos, Ele é um Deus zeloso, é um Deus grandioso, um Deus amoroso, um Deus justo e compassivo. Meus queridos irmãos, nós não temos maior amparo do que o que nós encontramos no Senhor. Ninguém sobre a face da terra pode ter um amor tão grande como o amor que Deus tem pelos seus filhos. Nenhum homem e mulher é capaz de amar uma alma, amar uma pessoa como Cristo, como Deus nos amou. O maior amor que a mãe tem pelo filho, que o pai tem pelo filho, não se compara ao amor que Deus tem por nós. E Ele prova isso, porque Deus prova o seu amor, nos dando o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Ele prova o seu amor para conosco. Algo extraordinário, algo grandioso. Esse Deus que nos ampara, que cuida de nossa alma, mas que nos chama a termos uma vida
de santidade, de pureza, abandonar o pecado, rejeitar o pecado e voltarmos para Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, voltarmos para o Senhor. Que o Senhor é Cristo nos abençoe, nos ajude, que Ele desperte em nosso coração o desejo ardente pela santidade de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a colocar em pé para orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua santa e gloriosa presença que está as nossas vidas. Pai amado, Tu és um Deus que nos conhece, conhece o íntimo dos nossos corações, conhece as nossas inquietações, os nossos temores, os nossos desejos. Senhor amado, não há nada que há dentro de nós que esteja encoberto de Ti. Pai Santo, eu suplico a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, a quem Tu amas, ó Deus, tem misericórdia de nossa alma, compadece de nós, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Ó Deus poderoso, Senhor dos exércitos, grande és o Teu nome. Pai, continua conosco, ó Deus, continua com cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai. Senhor amado, que Tu possa continuar ecoando a Tua palavra em nossos corações, Deus. Teu Espírito Santo nos conduz à pureza, à santidade, ao zelo. Pai, eu Te suplico, ó Deus amado, seja com o Teu povo, Senhor. Desperta cada um, ó Deus, para uma vida de santidade e de zelo pela Tua palavra. Purifica-nos, Senhor, segundo o Teu Santo Espírito, segundo a Tua bondade. Esta é minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, hoje a minha esposa já